Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da série Desmistificando Fusões e Aquisições. Meu nome é Eduardo Braia, eu sou um deal maker especializado em fusões, aquisições e captação de recursos para empresas. Hoje nós vamos aprofundar de uma operação muito relevante que aconteceu no mercado brasileiro no começo desse ano, uma operação do tipo fusão, que reuniu duas empresas líderes de mercado, uma delas a Arezzo, outra delas o Grupo Soma. Em fevereiro desse ano, eles anunciaram essa fusão, motivados por vários elementos importantes que afetam o mercado em que eles estão inseridos, o setor de calçados e o setor de vestuário. Acompanhe a gente até o final, nós vamos entrar profundamente em vários detalhes que você, como deal maker, como especialistas em fusões e aquisições, poderão aproveitar nas transações que vocês estiverem envolvidos. Vamos começar caracterizando um dos grupos, que é o Grupo Soma. O Grupo Soma ele foi fundado em 2010 por Roberto Jatahy e Cláudia Jatahy, que criaram a marca Farm. A partir daí, o grupo se expandiu violentamente por meio também de fusões e aquisições, várias delas bastante relevantes, como, por exemplo, a aquisição da Hering, uma marca famosa no Brasil, antiga e que foi repaginada por esses empresários. Hoje, o Roberto Jatahy é o CEO do Grupo Soma, que fatura, antes da fusão, 5,6 bilhões de reais. Do outro lado, a Arezzo. A Arezzo, que foi fundada em 1972, que hoje tem como seu maior representante o Alexandre Birman. Eles têm várias marcas de calçados femininos e também expandiram bastante a sua operação e a sua relevância em todo o mercado nacional e também internacional. O encontro do Alexandre Birman com o Roberto Jatahy aconteceu, segundo dizem, em um evento de moda, onde os dois, conversando sobre oportunidades de mercado, perceberam sinergias bastante importantes entre as suas operações. Então, de uma conversa iniciada entre os dois empresários, começou esse movimento que é super relevante para todo o mercado. São várias as motivações que fizeram com que os dois iniciassem essa conversa que concluiu com a fusão das duas empresas. Uma delas, no caso da Soma, a Soma percebeu muitas sinergias possíveis quando eles entrassem no mercado de calçados femininos e considerando também a experiência do Grupo Arezzo em operações de exportação. Já o pessoal da Arezzo olhava os valores agregados dos produtos da Soma e também as potenciais sinergias, inclusive operacionais, e viram com bons olhos um potencial muito grande de expansão dos negócios. As duas empresas, para quem gosta de números, tinham bases EBITDAs de geração de caixa muito parecidas. Então, a similaridade das duas empresas em termos de tamanho e em termos de resultados também é algo que facilitou muito o entendimento e evitou muitos conflitos nas negociações que aconteceram de uma forma relativamente rápida. Segundo eles próprios, essa fusão ela vai gerar uma oferta mais diversificada de produtos tanto de um lado quanto do outro. Operações de fusão, elas não buscam só crescimento, elas buscam também preservar, defender as partes envolvidas de uma concorrência que já acontece. E a gente sabe que a concorrência com internacionais, chineses principalmente, acabam sendo muito violentas para as empresas brasileiras nesse momento. A mesma coisa os mercados online, que também hoje acabam representando uma concorrência bastante importante para essas empresas que estão nesses setores de vestuário, principalmente vestuário feminino. Outra coisa muito interessante desse potencial que as duas empresas juntas podem experimentar é a criação de novos produtos, principalmente aqueles voltados para a geração Z, porque essa geração ela busca diversidade, ela busca inovação e ela é muito sugestionável pelos produtos ofertados nas redes sociais, principalmente aqueles estrangeiros, com baixo valor e que permite compras recorrentes. As duas empresas juntas, elas pretendem atacar e gerar novos produtos para atender também aquela geração. E como eu disse, as sinergias elas são diversas. Sinergias de logística, sinergias de criação, sinergias financeiras, todas elas vão ser amplamente exploradas, objetivando melhorar as margens de resultado das duas empresas. E para você, deal maker,
especialista em M&A, que gosta de valores. As duas empresas juntas, elas devem faturar em torno de 12 bilhões de reais. O valor estimado por alguns analistas para esse conglomerado novo, resultado da fusão das duas empresas, é algo como 13 bilhões de reais. A margem EBITDA das duas empresas é muito similar, ela é perto de 15,5%, um valor bastante expressivo dado o tamanho desse faturamento. E olha só que interessante, a Arezzo vem experimentando nos últimos anos um crescimento muito acelerado, e isso fez com que, na combinação dos esforços e no cálculo das participações nessa fusão, a Arezzo ficasse com um percentual um pouco maior do que o Grupo Soma. Nesse caso, a Arezzo vai ficar com 54% da nova empresa, enquanto o Grupo Soma vai ter 46% dessa nova empresa composta. Só que todo o processo de fusão tem grandes desafios. Um dos grandes desafios é a criação de uma cultura que acomode as culturas dos dois grupos, que, por serem grupos familiares, de origem familiar, mesmo profissionalizados, eles preservam culturas muito diferentes. E mais ainda, como ambos os grupos fizeram aquisições ao longo do caminho e preservaram as culturas das empresas adquiridas, hoje eles vão ter que colecionar 22 marcas com identidade própria, preservando o DNA de cada uma delas, mesmo estando todas agora na mesma plataforma de negócios. Algo que tranquiliza bastante os investidores é que ambos os grupos têm experiência nisso, porque todas as marcas que foram adquiridas até agora, tanto pelo Grupo Soma quanto pela Arezzo, são marcas hoje muito bem sucedidas, então eles têm essa habilidade do pós-merger, que a gente chama. Então, atenção também os especialistas de M&A. O pós-merger é muito importante. Uma transação como essa, ela não se conclui no closing do negócio. Ela vai adiante porque o grupo pretende alcançar resultados maiores e crescimento exponencial nas suas operações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Outro grande desafio pós-merger é como vai ser a repercussão junto aos franqueadores, junto aos lojistas, junto a todos os envolvidos nesse grande processo, na medida em que espera-se que essa fusão traga grandes sinergias e, normalmente, sinergias acabam passando por algumas demissões, ainda considerando pessoas-chave em ambas as empresas. Normalmente é sempre eleita uma das pessoas para que conduza o novo negócio, preservando uma cultura única e otimizando com isso vários dos custos para alcançar margens maiores. Então, hoje, existe alguma incerteza com os outros participantes desse conglomerado de negócios para saber o que vai ser depois, como é que nós vamos ficar. Mas, de novo, conhecendo bem o modo de operação, tanto dos fundadores da Arezzo quanto dos fundadores do Grupo Soma, a perspectiva é que todos ganhem com isso e que a expansão dos negócios crie espaço para todos que estão lá, para que eles cresçam ainda mais enquanto profissionais e enquanto homens de negócios. E para finalizar essa análise, a gente sabe que a sinergia ela vai trazer grandes benefícios, principalmente para o público. Em alguns aspectos, por conta da criação de novos produtos que vão ser desenvolvidos em conjunto pelas duas empresas, considerando o conhecimento muito profundo desse público, que é o mesmo público, um indo mais para o lado de calçados, outro indo mais para o lado de vestuário. Então, novos acessórios, novos produtos vão ser criados a partir de um núcleo único e diversificado para atender mais gente da melhor forma possível. Segundo, com relação aos preços, dizem que o acordo entre eles é que a faixa de preço seja preservada tanto para uma empresa quanto para outra, quanto para todas as marcas que estão envolvidas nessa grande transação. Isso, com certeza, justifica o fato da transação buscar melhorar margem EBITDA e competição para as duas empresas. Outra coisa que deve ser preservada também é a forma de vender os produtos. Por exemplo, no caso da Hering, existem franquias. No caso de outras marcas que pertencem agora a esse novo grupo, cada marca tem um modo próprio de oferecer os seus produtos ao mercado, seus canais de vendas e o seu modelo de negócio. Esses modelos de negócio, eles devem ser preservados. Com isso, a gente mostra que essa operação de fusão, que não era tão vista assim nos últimos tempos, esse ano a gente já verificou algumas
dessas transações super relevantes em várias indústrias do mercado. A gente viu da Petya da Cobasi, a gente viu essa aqui, vamos discutir algumas outras. Lembrando que toda transação de fusão, compra ou venda de empresa, demanda a participação de agentes, de assessores especializados. Então não pensem que a conversa começou e terminou com um aperto de mão entre o Alexandre Birman e o Roberto Jatahy. Tem muita gente boa envolvida nisso. Transações de bilhões são transações que são assessoradas pelos grandes escritórios de advocacia e pelos bancos de investimento. E nesse caso, não foi diferente. Nessa transação, quem assessorou a Arezzo foi o escritório de advocacia Pinheiro Neto, um dos maiores do Brasil, e foi o banco de investimento JP Morgan. E no caso do Grupo Soma, ele foi assessorado pelo escritório Matos Filho, também um dos maiores do Brasil, e pelo BTG Pactual. Bom, com relação às etapas que compõem um processo de fusão, a gente já tratou disso algumas vezes, mas vale destacar, tudo começa com uma oportunidade avaliada previamente pelos donos das empresas. Isso algumas vezes acontece assessorado já por um assessor estratégico, seja financeiro, seja jurídico, para avaliar o real potencial fit entre duas empresas e avaliar riscos. Nesse caso, já havia essa deliberação vindo dos dois grupos, buscando parceiros que propiciassem um fortalecimento numa junção. Então, primeira etapa, a avaliação de potenciais parceiros, potenciais alvos para a fusão. Logo depois, a aproximação. Para fazer essa aproximação, isso pode acontecer de uma forma de dono para dono ou contratar uma assessoria para propiciar essa aproximação. Nesse caso, os donos se conversaram. Passo 2. Passo 3, colocar os assessores à mesa para avaliar detalhes de um potencial negócio. Isso foi feito envolvendo os dois advisors financeiros e os dois jurídicos que construíram um primeiro esboço do modelo de negócio que seria formado entre as duas empresas. Passo 4, fazer a avaliação dos negócios. Fazendo a avaliação dos negócios, foi possível definir, antes de começar muitos dos passos seguintes, como ficariam as proporções de participações desse novo grupo pelas empresas participantes, 1 e 2. Feita essa avaliação e discussão dos primeiros parâmetros, o estabelecimento de um memorando de entendimento ou de um term sheet ou de um acordo entre eles para que comece o quinto passo, que é a due diligence. A due diligence com certeza foi feita em ambas as empresas, foram percebidas contingências, essas contingências foram quantificadas, foram postas à mesa e com certeza elas estão constando em algum documento das etapas posteriores. Terminada essa due diligence, a confirmação dos termos do acordo, em termos percentuais e condições gerais, passa-se aí para a construção do contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda ele tem muitas peculiaridades, leva bastante tempo para ser construído, o acordo está reproduzido lá, pensando em todos os possíveis passos e acontecimentos ao longo da parceria entre as empresas. Terminado o contrato, o grande evento, o evento de estourar o champanhe, o evento do signing, assina-se o contrato vinculante, as partes já estão comprometidas a fazer o negócio acontecer e o negócio conclui com o closing. O closing é quando as condições precedentes foram cumpridas e ambas as partes agora já podem transferir suas participações para uma holding ou juntar os CNPJs ou fazer o modelo de fusão que foi direcionado para aquela transação específica. Termina ali? Não, começa ali. A história do novo grupo começa a partir do closing. Então, com certeza, eu faço questão de acompanhar aqui, junto com vocês, os próximos passos dessa grande fusão que com certeza vai mexer bastante com o mercado brasileiro e vai abrir precedentes para que outras transações como essa aconteçam também nesse setor. Tem outros grandes titãs do setor de vestuário que com certeza já estão se movimentando, pensando em alianças, em parcerias para enfrentar os desafios do mercado e conquistar grandes oportunidades também. Bom, para quem trabalha com fusões e aquisições, isso com certeza é um deal bastante relevante, merece muitos estudos dos detalhes, ver como foi avaliada cada uma das empresas, ver como foi feita a estrutura societária dessa fusão. E para quem é um deal maker como eu,
vale como inspiração para a gente colocar em prática em negócios maiores e negócios menores, porque o conhecimento, com certeza, ele favorece a articulação de grandes modelos de negócios que não valem só para negócios bilionários como esse. Vale também para negócios menores que amanhã podem ser negócios bilionários como esse, como outros processos de fusão que a gente acompanha. Se você gostou desse conteúdo, siga o nosso canal, que eu trarei para vocês cada vez mais informações e outros tipos de operações de M&A nessa série, Desmistificando o M&A. Muito obrigado por assistir até aqui.